Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre um tema bastante pertinente e que urge em nosso tempo, que é como entender a Bíblia. Um princípio defendido por nós evangélicos é o direito de todas as pessoas interpretarem por si mesmas o significado do conteúdo da Bíblia Sagrada. Essa liberdade, contudo, não nos dá o direito de interpretá-la de qualquer maneira ou que mais nos agrade. Para tanto, eu quero oferecer aqui pelo menos seis sugestões ou dicas para você entender a Bíblia melhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer, sem dúvida alguma, é pedir constantemente a orientação divina. Você precisa se colocar diante de Deus em oração e estabelecer, através da oração, uma comunicação com o Senhor. E ninguém mais apropriado para explicar o significado da palavra de Deus do que o próprio Deus. Deus vai dirigir você para a compreensão textual. O Espírito Santo de Deus que habita na sua vida vai guiá-lo em toda a verdade à medida que você se coloca em submissão a Deus, buscando a sua orientação através da oração. Particularmente, eu acho inconcebível que o cristão venha procurar entender a Bíblia sem pedir em todas as vezes é, falar com Deus em oração para tentar tal coisa. É necessário sempre a orientação divina. John Stott já dizia que todo o nosso trabalho, toda a nossa ação, quer numa faculdade, no seminário, na preparação do sermão, etc. e tal, precisa ser feito regado à oração. Ao nos aproximarmos da palavra de Deus, devemos fazer sempre em oração para que leiamos nela exatamente aquilo que ela diz. Em segundo lugar, abordar todas as passagens com humildade. Às vezes a gente acha que já sabe tudo a respeito de um versículo específico, tipo Salmo 23:1, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas a gente precisa literalmente calçar as sandálias da humildade. O conselho bíblico é claro: adiante da honra vai a humildade. Eu estou fazendo citação de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, na parte B. Ou seja, adiante da honra vai a humildade. Jesus é um exemplo de pessoa humilde e nós precisamos, da mesma forma, assimilar esse exemplo da parte de Cristo e internalizar, de modo que a humildade precisa ser companheira inseparável daqueles que conseguem entender melhor a Bíblia. Em terceiro lugar, observar o texto com muita atenção. A falta de atenção é um dos principais fatores que nos levam à má interpretação bíblica no meio do povo de Deus. Temos que ouvir cada pormenor de forma mais clara possível, buscando sempre o significado exato para a época que foi escrita e ainda para os nossos dias. Mas antes de fazer uma aplicação pessoal, a gente precisa entender o que o texto está dizendo. Uma vez entendido, a gente precisa interpretar. Aí que a gente faz a aplicação de vida ou tira ou extrai uma lição. Em quarto lugar, observar o contexto com muito cuidado. Eu falei anteriormente observar o texto com atenção, mas o contexto requer cuidado. Outro ponto, portanto, fundamental para uma boa interpretação é a observação do contexto, ou seja, a unidade completa, onde está localizado determinado versículo ou versículos. Quinto lugar, descobrir o pano de fundo da passagem. Não devemos esquecer do fato de ter sido cada passagem bíblica produzida em um momento diferente, em um local diferente, para tratar de questões diferentes. Em outras palavras, cada caso é um caso. Não basta conhecermos o texto em si. Precisamos conhecer muito daquilo que não está no texto, mas sim por trás do texto, na tentativa de interpretá-lo corretamente. Sexto e último lugar, identificar os tipos de literatura. É preciso realmente identificar
a grande quantidade de diferentes tipos literários que contém na Bíblia e mostrar de forma breve a importância de conhecer essas diferenças para chegar a uma interpretação mais possível da realidade. A gente não pode ler os evangelhos da mesma forma que a gente faz a leitura e uma interpretação dos salmos, porque salmos é um estilo poético. Da mesma forma, você não pode ler Gênesis do mesmo modo que você lê o livro de Apocalipse, porque Apocalipse tem um gênero literário diferente. Inclusive, o nome desse gênero é chamado de literatura apocalíptica. Você não pode ler as epístolas paulinas da mesma forma que lê Provérbios, porque existem maneiras de lidar com cada um desses gêneros literários. A identificação de cada livro, ou digo, de cada tipo de literatura é importantíssimo para a compreensão. Desta forma, se você seguir esses 6 passos ou sugestões que eu estou oferecendo, você vai ter condições de entender a Bíblia bem mais e, sobretudo, melhor. Que Deus o abençoe e que você possa sempre andar em direção à palavra de Deus, buscando a verdade, em humildade, em oração, sobretudo, e na dependência de Deus. Que Deus os abençoe.